O que você faria se tivesse que escolher entre salvar sua própria vida ou permanecer firme em Jesus Cristo? Aqui em Atos 6 e 7, Atos dos Apóstolos, que é o quinto livro do Novo Testamento, nós temos a história de Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. E ele não era um apóstolo, não, tá? Ele não era um líder famoso, uma pessoa notável nessa comunidade cristã que surgia. Na verdade, ele era um diácono que foi escolhido para servir às mesas, quando as pessoas faziam ali a ceia, quando elas se encontravam nos cultos, né, nas participações ali da igreja logo aqui no primeiro século, e eles se encontravam para comer, passavam um tempo junto, então ele servia nas mesas, esse era o trabalho dele nessa comunidade. E esse homem simples, alguém que servia tigelas e copos para que as pessoas pudessem comer e beber, foi uma pessoa cheia do Espírito Santo e cheia de sabedoria. Diante do Sinédrio, aqui no capítulo 7, ele não se cala no julgamento dele, que poderia decidir entre vida e morte, um homem jovem. E ele prega a verdade da boa nova, ele prega o evangelho, sem suavizar nem relativizar, muito menos ter medo das consequências que poderiam ocorrer a ele, diante do que ele tinha a dizer. E aqui em Atos 7, 51, nós temos uma declaração de Estevão que fala ao meu e ao seu coração nessa segunda-feira. Atos 7, 51. Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Tem algumas versões desse versículo, né, que falam homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, né? Aponta para a antiga aliança da circuncisão. Você não é circuncisado, você é, na verdade, um pagão, né? Você tem o coração endurecido, você endurece diante da mensagem do Eterno, diante da verdade. E aqui, Estevão, especificamente, nesse trecho, ele tinha certeza, ele sabia que as palavras dele custariam muito caro. E custaram. Estevão foi condenado à morte, aqui ele é apedrejado. Mas o que acontece depois é de fato muito impressionante para mim e para você que revisitamos esse texto hoje. Não é a coragem apenas dele falar, dele ser destemido. Isso já aconteceu por diversas outras vezes na história. Mas na verdade foi o coração, e ele demonstrou de fato o que estava dentro dele na hora em que ele morreu. E aqui esse registro está um pouco mais adiante, no versículo 60, onde é dito o seguinte: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E aqui, na sequência, né, já mostra a questão de Paulo, né? Paulo estava presente, na época ainda como Saulo, membro do Sinédrio, e ele assentiu, né? Consentiu com a morte desse jovem. Estevão, no momento da sua morte, se parecia com Jesus Cristo. Quando ele estava lá na cruz, no madeiro, uma das 7 frases de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aqui é a lição para mim e para você. A firmeza e o perdão andam juntos, é par e passo, como se fosse pedais de uma bicicleta. Não adianta eu e você sermos corajosos para pregar e ao mesmo tempo termos profunda amargura no nosso coração, profunda raiva, ódio, rancor no coração. E Estevão aqui, ele não só defende a verdade, ele demonstra um amor que vai além de qualquer lógica. É um amor radical, um amor que só existe dentro da perspectiva de uma pessoa que busca ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E nessa busca o Espírito Santo nos capacita para tudo isso, não é mérito teu e meu. Deus intervém para que sejamos assim. E é isso que o mundo precisa ver em nós. Essa é a verdadeira luz do mundo, o sal da terra, como o próprio Cristo disse. Firmeza que não se vende e um perdão incalculável são marcas de um cristão verdadeiro, de alguém que busca ser imagem e semelhança de Jesus Cristo todos os dias. E é a minha pergunta para você, diante desse texto, que eu convido você a ler com mais detalhe depois, de Atos 7 na íntegra. Você tem vivido a fé apenas como um discurso, palavras bonitinhas, uma estética, uma beleza de templos, ou uma modéstia, uma vestimenta, ou ainda os homens por um caráter, por uma visão de cruzado, espada, machado, escudo? Ou
você vive isso como testemunho verdadeiro da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, se a sua firmeza não te leva ao perdão, não te leva à compaixão, à misericórdia, ela é só dureza. Ela é só severidade, austeridade. Mas, se o seu perdão não vem acompanhado também da firmeza, ele é só complacência. Ele é só você ser cúmplice de alguém errado, que se destrói e não busca a virtude. Por isso é necessário o equilíbrio. Você tem que ser firme e também ser misericordioso. Firme e misericordioso. Cristo nos chama a unir e andar com essas duas coisas em equilíbrio, como uma gangorra balanceada, o tempo inteiro. Não seja piegas, emocionado, não se deixe domar pelo emocionalismo. Inclusive, esse é o conselho e o sermão de hoje à noite. A gente vai comentar a respeito disso, do governo das emoções. Que eu e você devemos governar nossos corações. Assista aqui no canal, de noite, às 8 horas. Tá no ar aqui na VVV. E hoje, a mensagem central é essa: equilíbrio, firmeza, perdão. Mantenha o seu coração em equilíbrio. Mantenha o seu coração centrado na pessoa de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Meu nome é Gabriel Ricardo, eu sou da Via Veritas Vita, Caminho, Verdade e Vida, lugar de singela pregação do Evangelho. Deixe o seu like, comente aqui embaixo e, por favor, compartilhe essa mensagem com alguém. Esse vídeo precisa chegar mais longe e para cada vez mais pessoas. Valorize o nosso trabalho. Um grande abraço, uma boa segunda para você.